10 de outubro de 2023, nós estamos com os diálogos históricos do Arquivo Público Municipal, hoje contando com a presença da Terezinha Moglia, que com seus 91 anos de idade, muita coisa tem para nos contar. Nós nos conhecemos há muito tempo, já fomos inclusive parentes há muito tempo atrás, mas nos reencontramos agora exatamente quando o arquivo promoveu a exposição das debutantes de Bagé. E de 1947 até 2008, por aí. E uma das fotografias mais icônicas que nós expusemos nesta mostra aqui no Arquivo Público foi exatamente das debutantes de 1947, que foi o ano que tu debutaste, né, Terezinha? Foi. E estava presente lá a Terezinha com seus 15 aninhos de vida. E que naquele baile, naquela festa de debutantes, se escolhia a rainha das debutantes. Naquela época se escolhiam as rainhas das debutantes. E não poderia ter sido outra a escolhida que não a Terezinha. Que recebia a coroa, naquele tempo tinha uma coroa, né? Recebia a coroa da rainha anterior, que era Eliana Macedo Dux. Ah, Eliana Macedo Dux, que é a mãe da Liliana. Mãe da Liliana. Isso, conheci muito. Recebeu a coroa da debutante, da rainha da debutante do ano passado. E eu, da minha parte, passei a coroa que eu recebi dela para a rainha do outro ano, que foi a Lourdes Gomes. Ah, tá. Filha do Domingos. Sim. Eu não me lembro do nome da mãe dela agora. Era o Domingos Nock, o Domingos Gomes. E a Lourdes era casada com o Dario. O Dario Ximenes, não? Ximenes. Isso. Então, é uma bela tradição que tinha naquela época, que hoje não temos mais aqui em Bagé, bailes de debutantes. Depois eu não fiquei sabendo se continuou, eu sei que eu soube parou aí na Lourdes. Não sei as outras depois. Não, o que a gente também conseguiu descobrir é que logo depois pararam com a escolha, né, da rainha das debutantes. Seguiram os bailes, mas sem... Agora, de fato, eras na época a mais bonita de todas as debutantes. Porque na época que eu fui eleita tinham votos nas mesas, entende? Tinham 4 votos nas mesas, que eram mesas de 4 pessoas do clube. Então já tinham os votos ali. E no outro ano eu não me lembro se continuava assim. Aí votava, cada pessoa da mesa votava numa debutante. E aí recolhiam esses votos. Recolhiam e somavam, no fim via quem era. Agora no outro ano eu não lembro. Eu sei que no ano que eu fui eram 4 votos em cada mesa. Tu debutaste com 15 anos? Foi. Logo em seguida tu casaste? Casei. Era das mais disputadas de Bagé, né? Porque a tua beleza é presente até hoje, né? Tu sabe que o meu par já foi o Zeca, né? O José Otávio. Já foi quem dançou a valsa comigo. Ah, já foi quem dançou, foi o Zeca. Foi o José Otávio. Já eram namorados, noivos? Não, namorados. Não. Mas depois a gente acabou casando, né? Mas casei... Naquela época, a gente tinha muita restrição, não podia ir na rua sozinha, tinha que ir acompanhada, e eu tinha horror daquilo. Se eu queria ir na esquina, na casa de uma amiga, não podia, tinha que ir com a secretária ou a empregada, não podia andar sozinha. Então eu achei que me casando ia ficar liberada. Para fazer o que quisesse. Foi pior, porque o Zeca não deixava sair de jeito nenhum. De jeito nenhum. Era ciumento. Ele era muito ciumento, Terezinha. Era horrível. Era horrível, né? Era muito... Mas também quem não seria ciumento com a beleza que tu tinhas, né? Marcasse época... Eu não podia andar na rua olhando muito para os lados, porque ele dizia, quem está olhando?
E aí eu tinha que ficar bem quieta, recolhida. E isso aí foi me cansando. Depois foi uma série de, Sim, de outros problemas que vai um desgaste, né? Claro. Eu fiquei com ele, acho que 18 anos. 18 anos. Quantos filhos tivesse com ele? Eu tive os três. Os três? A Maria Conceição, que é do segundo casamento. Sim, não, né? eu digo com o Zeca. Três, que era o Carlos Roberto. Carlos Roberto. A Silvia Regina, que faleceu. Isto. E a Sila. E a Sila. A Sila Terezinha. A Sila, isso. As três. Mas vamos voltar um pouquinho antes de nós seguirmos. Vamos parar aí no teu casamento, né? Casasse no ano seguinte ao teu debut. Teus pais, quem eram? Porque o pessoal aqui, nós estamos falando com uma pessoa de 91 anos e os nossos ouvintes provavelmente não conheceram ou pouco ouviram falar dos teus pais. Meu pai era o Hugo Moglia e a mãe era Odite dos Santos Moglia. Odite dos Santos Moglia. Que na realidade a mãe biológica era Nélida Alácia. Nélida Alácia. Dos Santos. Dos Santos. Porque ela era casada com o João Máximo. Com o João Máximo dos Santos, isso. E aí... Tu nascesse em São Gabriel, né? Em São Gabriel. E o teu pai, em São Gabriel, tinha uma agência Ford, tu estava nos contando. Ele era representante... Ele era representante da Ford, estava nos mostrando em que, inclusive, o teu pai aqui, lá em São Gabriel, né? Umas lindas fotos que tu trouxeste para nós aqui, dele como representante da Ford em São Gabriel. Como é que ele se tornou representante? Mas olha, esses detalhes eu nunca fiquei sabendo, porque antigamente a gente não costumava muito se abrir com os pais, porque as pessoas, as crianças, os filhos, não davam muita bola como agora, que participam de tudo, os filhos, né? Então a gente ficava meio por fora, assim, nunca ficava sabendo bem. Eu só sei que ele montou essa agência porque ele ficou preso na Alemanha 12 anos. 12 anos? O que ele foi fazer na Alemanha? Foi de castigo. De castigo? Nos conta como é que o seu Hugo foi de castigo. O pai dele era o Rodolfo Moglia, né? Era o Rodolfo Moglia, sim. Era o Rodolfo Moglia. E era uma família muito conhecida. O Rodolfo era muito amigo do Visconde Ribeiro de Magalhães, né? E aí se davam muito bem e acabou comprando depois dele a charqueada Santa Teresa, né? Mas isso já é posterior. Mas o que é que eu estava falando? Não, eu estava dizendo que ele foi para a Alemanha de castigo. E aí eu te perguntei, mas por que de castigo? Porque ali na esquina da Osório tinha o Teatro 28 de Setembro, que prendeu fogo, né? Isto. E tinham operetas, diz que era uma cópia do Teatro Solisa, não é da minha época. Diz que era muito lindo o teatro, prendeu fogo. E aí tinha uns camarotes em cima, e o meu avô estava com a família no camarote, e entra no corredor o meu pai, que tinha na época, eu acho que uns 18, 20 anos, entrou de braço com a dona da pensão da Baixada? Da Baixada, que era uma senhora que era amiga dele, eu acho que ele era frequentador, e entrou de braço e o meu avô ficou muito ofendido, que achou uma falta de respeito. Um escândalo social em Bagé, no teatro mais... Ele entrar com a dona da pensão. E aí, no outro dia, nem perguntou. Só disse para ele, você vai para a Alemanha amanhã com o Visconde. Porque isso não se faz, porque não sei o quê, e ele tinha que obedecer, né? E foi para a Alemanha. Nesse meio tempo estourou a guerra. A Primeira Guerra Mundial? Ele estava lá na Alemanha. Estava na Alemanha. E aí ficou preso lá. Não ia mais dinheiro. Ele teve que trabalhar. Aí ele resolveu tirar essa engenharia mecânica. E foi garçom para poder se manter lá. Depois foi chofer do Kaiser. Diz que levava no fronte
quando tinha necessidade de ir, era ele que levava. Um determinado lugar lá. Sim, sim. E aí ele ficou lá, casou, não casou, teve um filho lá com uma senhora, que eu não me lembro nem do nome, que quando acabou a guerra que ele veio embora, ele trouxe o menino que era Rodolfo Moglia Neto. Ah, Tu olha não aí. conheceu o Rude? Não conheci. Teu irmão. É. E ele trouxe o guri pra cá pra... Trouxe para cá. Eu acho que convenceu a mãe de trazer, porque diz que lá ficou uma miséria muito grande, né? Claro. Então ele trouxe o... Me contaram, eu acho que até é verdade. E tu conheceu bem o teu irmão, esse? Sim, ele morava com o papai, né? Mora. Mas era 30 anos mais velho que eu, ou 28, uma Sim, coisa assim. com certeza. E ele trabalhou muito no escritório aqui, do meu avô, escritório Moglia, que existe até hoje, né? Sim. Que o seu Herculano Gomes Era o contador ali? era o contador e, o muito gerente. amigo, e muito amigo do meu avô. O Rude trabalhou ali também. E ele morou todo o tempo aqui conosco em Bagé. Primeiro ele foi internado. Antigamente tinham muitos internatos, né? Isto. Ele foi para São José e São Leopoldo, eu acho que era. É, o Colégio São O José. Colégio São José, que tinha um internato, né? Aí, quando ele ficou maior, é que ele veio para cá. E acabou ficando aqui trabalhando e depois foi para o Rio de Janeiro. E lá conheceu a Elza, casou com a Elza lá do Rio. Sim. E vieram morar aqui. Ah, vieram morar aqui. Vieram morar aqui. E moraram, ele morava com meu pai e depois morou ali em frente ao museu. Sim. Sabe, ali, Sim. uma casinha que tinha bem em frente ao museu, moraram ali muito tempo. E depois que meu avô entrou em negócios com o Visconde, comprou a Santa Teresa e tinha aquela casa antiga lá, né? Tinha. E aí ele acabou morando lá na parte de baixo. Foram morar lá porque a casa estava inteira, mas estava desabitada, né? E eles estavam pagando aluguel. E como ele trabalhava na charqueada, ele ficou ali porque estava mais perto, né? Mas não a casa que era do Visconde, aquela que era do Visconde, que ele foi morar na parte de baixo. Na parte de baixo. O Visconde não estava mais morando lá. Não, porque ele vendeu, né? O meu avô... Ah, sim, o Rodolfo comprou toda... O meu avô foi empregado do Visconde. Foi. Eles tinham uma casa de tecidos, eu acho, né? É, eu não sei bem essa parte. Tem muitas histórias aqui em Bagé que falam, até que... Outro dia me atacou a... Agora esqueci o nome dela. Casada com aquele da loja York ali, Ela me disse, Terezinha, vê se tu descobre lá no escritório Moglia, meu avô trabalhou com teu avô. Se chama Giovanni Benedetti ou Meleghetti, um nome italiano assim. E aí trabalhou com... Nicolette, não é? Será Nicolette, não? Eu tenho lá tomando nota lá em casa, mas agora não lembro. E aí eu liguei lá para a secretária do escritório e ela disse, não, consta que na lista dos que trabalhavam com o seu Rodolfo, só o nome, detalhes não tem. Ela queria saber se tinha mais detalhes do avô, né? Mas aí depois eles ficaram sócios. Ele ficou sócio do Visconde. E depois não sei se o Visconde resolveu vender, eu sei que era o Rodolfo Moglia e Companhia Limitada. Era ele, o tio Zezé e o papai, eram a firma e ficaram com os donos da charqueada, inclusive ali onde está a Capela de Santa Teresa tinha a casa dele, né? Que a minha festa de 15 anos foi lá naquela casa. Ah, foi lá a tua... Mas antigamente não tinha, ninguém fotografava como agora, que tiram foto dentro. Claro. Só tem uma foto, que eu estou no salão lá, que era um salão enorme, a festa era um baile. E dentro da casa do Visconde. Dentro da casa. A tua festa de 15 anos foi lá naquela... Foi no salão daquela casa. No salão daquela casa. Mas eles... Mas aí não morava o Rude ainda embaixo. Depois, posteriormente, que ele foi morar lá. Ele foi para lá. Porque também tem eu li até uma ocasião num jornal antigo de Bagé,
porque teve também uma disputa do Rodolfo Moglia com o Visconde, não teve qualquer coisa de uma ação judicial deles? Ah, pois é, tinha uma coisa, mas eu nunca fiquei sabendo bem de detalhes dessa parte. Mas eles eram amigos, né? Eles eram amigos, né? Não sei se desentenderam. Deve ter sido alguma coisa de negócios. Quem deve saber dos detalhes é a Marilu, que é a que Marilu é bisneta, né? Bisneta, né? Bisneta do Visconde. Não sei, mas os meus primos, que eram o Mário e o Paulo, que sabiam, devem ter sabido, já morreram também. Já morreram? Hoje ficou Não, perdido. porque dos Mogli antigos, só resta eu. Só resta tu, né? Porque o resto tudo é geração nova, que é o José Mogli, que já morreu. E o Mário? Não, o José casado com a Mara. A Mara sim, tá. Depois os filhos do Paulo, que é o Paulinho e o José, o Paulinho, José, a Maria Cecília e a Piva. Isso. Né? E aí essa geração nova e os netos delas, que é uma família muito grande, enorme, né? Enorme. Bisnetos e netos, já nem me conhecem. Ah, com certeza. Mas que coisa espetacular. A gente está conversando aqui, que principalmente quem gosta da história, quem gosta da arte, lamentavelmente a casa acabou caindo lá do Visconde. Saber que tua festa foi lá de 15 anos. De Eu tenho só uma fotografia, mas todo mundo amontoado num canto assim, sabe? Uhum. E ali tem, bem na frente está o Terêncio Pereira, que foi convidado, um monte de gente que eu agora já não me lembro nem do nome. Sim, Terêncio Pereira seria uns 4, 5 anos mais velho que tu. E aí, mas era moço solteiro da época. Sim, então, com certeza. E aí tinha um outro que agora eu não estou lembrado, mas eu posso até depois te trazer fotografia. Ah, eu queria ver, para nós guardarmos no nosso arquivo aí. E o Rude teve filhos, não? O Rude pegou um menino para criar. Pegou um menino. Que mora no Rio agora, o Celso. Celso Rocha Mogli, que a Elza era Rocha. Uhum. E aí... Sim, mas aí não era de sangue, né? Não. Não era... E ele ficou por lá e não... Ele morou aqui muito tempo. Sim. De vez em quando eu ligo para ele lá, ele mora perto do Rio, não me lembro o nome da cidade. E ele me disse que queria vir para cá. Eu digo, olha, tu vê bem, porque aqui já não tem mais ninguém daquela época, né? É verdade. Ele vai se sentir meio deslocado e fazer uma muda. Ele tem um filho, que o filho não mora com ele, trabalha no Rio, nessa parte de eletrônica, essas coisas de... Eu não sei bem o que ele faz, mas ele trabalha bem lá no Rio, que chama Rodrigo, mas não mora com ele mais. Então ele mora só com a esposa, que é a Luísa. E tinha muitas festas naquela tua época de juventude, como é que eram os bailes? Vocês só namoravam nos bailes, só podiam ver os namorados nos bailes? Era proibido. E eram os bailes. A grande programação quando eu era guria, que só tinha... Eram os matinês da 1h30 na Avenida, no Capitólio, porque de resto não tinha festa em lugar nenhum, assim, era só os aniversários que a gente ia, alguma festa no clube, mas eu não pude aproveitar muito. Porque casaste... Porque me casei muito cedo, fui morar na campanha. Ah, tu fosse morar na campanha? Fui morar na chácara ali onde era do meu pai, que agora mora a Sila. Sim. Que chama Pousada das Roseiras, A Pousada das Roseiras, quem vai para Porto Alegre à direita ali. Em frente ao Calcário. Ali. É, Monego ali. E... Então te podaram de tudo que é jeito. Não tem muito que... E nem nos carnavais tu pudesse curtir. Ah, não, os carnavais eu curti depois de casado. Depois de casado? Mas eu ia vestida de... A minha mãe era muito habilidosa e fazia umas fantasias. E eu ia nos bailes infantil. Eu tenho várias. Eram bonitos os bailes infantis naquela época? Era muito lindo. Sempre com as meninas, tudo com fantasia, os meninos também. E sempre quem tinha fantasia, sempre muito bonita e trabalhadas, era a Fúlvia, a filha da Fúlvia. Maceda, a Maceda. Como é o nome dela? A Gilda. A Gilda era a filha mais velha da Fúlvia. Tem a Fúlvia Melina, que já é neta. Já é neta. E a Fúlvia morava ali acho que perto do Colégio das Freiras, por ali, não me lembrei onde era a casa delas. E ela fazia umas fantasias maravilhosas para a filha. E a mãe fazia também, então tinha aquele concurso de fantasias e era
Era aquela disputa sempre, né? Claro. E a mãe, a dona Zélia, que era a mãe da CC Moglia, Sim. casada com o Mário, Sim. a dona Zélia era muito habilidosa, então uma vez eu fiz uma fantasia de Branca de Neve e a barra do vestido era uma pauta toda com a música dos anõezinhos. Que Então interessante. ela tinha o cuidado de botar as notas certas, a pauta na barra da saia, e era igual o vestido da Branca de Neve, que naquela época era outra história, né? Claro. É. Mas que interessante essa Eu detalhamento. tenho a fotografia depois, posso até eu vou ver se tu quer dar uma olhada depois. É que eu não tive tempo de ver que a minha empregada adoeceu. Aham. E tem que subir no malheiro lá em cima, que eu tenho várias caixas que eu digo que quando eu morrer eu vou fazer uma fogueira e vão queimar tudo. Não, traz pra cá. Que é isso? Traz pra cá, que aqui tem... Tanto é que tu visse a exposição que nós fizemos das fotos, para te ver como é importante para nós guardarmos essas recordações. Mas nós tínhamos parado... Na oficina fora ali. Na oficina fora. E antes disso, nós paramos quando tu estavas comentando que tu vivesse 18 anos casada com o Zeca. É. Aí depois tu acabou conhecendo uma nova paixão da tua vida. Mas aí eu ganhei o primeiro filho com o Mário já. Já com o Mário. É, com o Mário. ele estava casado nessa época e tinha 4 filhos, né? É. Não, ele tinha 3, depois foi que nasceu o Mário Antônio. E aí ele se separou e eu acabei ficando com ele, que tem uma filha agora, que é a médica Maria Conceição. É. E aí tu mudasse totalmente de vida, né? Porque aí tu casasse com um médico que... Não, e era a cabeça mais aberta, assim, era mais... Sim, era mais festeiro também, né? Era festeiro e o Zeca, eu fiquei praticamente lá fora, só vinha na cidade nos fins de semana, assim, quando precisava vir na cidade, então não tinha uma relação de amigos, uma roda de amigos, não tinha, né? Uhum. E aquilo, aí depois o meu filho, com 2 anos, o meu primeiro filho, teve paralisia infantil. O Betinho, né? É, que nessa época não tinha vacina aqui, né? Não tinha. Então foi uma época muito atribulada, que a gente foi para São Paulo com ele, porque ele teve, quando apareceu aqui, foi o único caso em Bagé. Foi o único caso em Bagé. Porque a gente tinha que declarar no centro de saúde, né? É. E eu fui, era o doutor Lili, que era da época, acho que era o pai da Marilu, o doutor Lili, né? É. Luiz Mércio Teixeira. Luiz Mércio Teixeira. E o doutor Darcy Nogueira. Darcy Nogueira. Darcy Nogueira, que eram os da época, a gente tinha que declarar no centro de saúde, porque era uma doença contagiosa, né? Uhum. Então tinha que declarar, era só ele, ninguém ficou sabendo se tinha algum outro caso, e a gente morava lá na chácara, não sei como ele pegou esse vírus. Que coisa, né? Estranha, né? Muito estranho. Tinha vacina no Rio de Janeiro e São Paulo tinha, mas aqui não tinha. Aqui E não sei nem como ele pegou. Pois é, morando para fora, Porque né? não apareceu outro caso declarado, né? Bom, aí a gente ficou viajando para o Rio, foi uma coisa muito pesada, muito, muito ruim de vencer tudo isso, mas ele melhorou. Depois, com 12 anos, ele operou no Rio de Janeiro. Ah, ele operou, chegou a operar. Ele operou 2 vezes e ficou caminhando, porque ele nem parava em pé. Quando teve a doença, não parava nem em pé. E agora tem gente que não quer vacinar, né? Pois é, que coisa incrível, né? É uma coisa horrível. E ele foi melhorando e agora ele andou caindo, porque ele ficou com uma certa dificuldade no pé depois. E ele está aposentado da Caixa Federal e mora em Gravataí, num sítio. Mora num sítio? Mora num sítio. Ele e a mulher são aposentados, moram no sítio em Gravataí. Eu faz muitos e muitos anos que não vejo. Ele esteve aqui, nos meus 90. Ah, ele veio? Para Ele veio, é. Ah, tá. Eu festejei ali na Neisa. Esse ano fiz um chazinho e ele veio. E ele agora está com um neto, está bem bobo com o neto. Ah, é?
Não, me lembro do meu tempo de guri aqui, da juventude. No colégio, é. No colégio, me lembro dele. Depois perdi contato aí pelo Facebook. E ele mora lá e está sempre acompanhando mais ou menos a situação aqui da cidade e da família, né? Mas... E aí com o Mário tu tinha toda a liberdade, ao que tu não tinhas antes. Pois é. Adquirisse toda a liberdade. Não podia botar biquíni. Não podia botar biquíni? Não podia. Então tinha que botar aqueles maiô de saiote, assim, sabe? Aqueles maiô de sainha. Então eu achava aquilo muito... parecia que, dado o meu temperamento, que é assim, Sim, sempre fosse uma mulher adiante do teu tempo, né? Então, sempre... aquilo me incomodava, né? Claro. E ficar com aquele jugo, assim, já chegava que eu passei na infância que não podia ir para lado nenhum. E eu fui criada junto com a Lúcia, não sei se tu conheceu, uma pretinha que a mamãe criou. Não, que não. Está viva até hoje, está com 94, a Lúcia. Olha só. E o papai fez uma casa para ela ali na descida do Guarani, uma esquina lá embaixo. Uma casa boa, com um terreno, tem um pátio, tem tudo. Ela mora ali com 2 filhas. Então, a Lúcia... Te acompanhava? Eram companheiras da Lúcia. E a Lúcia acompanhou todo. No fim da vida, foi ela que cuidou da minha mãe e meu pai doentes. O meu pai não queria enfermeiro nenhum, só queria a Lúcia. Não quero ninguém. Uma vez arrumamos um homem para ir enfermeiro. Não quero esse homem. Chama a Lúcia. E a Lúcia? E a Lúcia sempre ficou muito amiga minha, né? E ela disse, eu quero ir ao baile do teu debut. E aí eu disse, então tá. E lá no clube tinham aqueles óculos, não tinham os óculos lá em cima, que as pessoas iam lá espiar os bailes. Isso. E aí ela disse, papai, o senhor me leva para ver o debut? Te levo. Quando chegou na porta do clube, não deixaram ela entrar. Porque era negra? Porque negro não entrava. Aí o papai chamou a diretoria, se ofendeu e disse, bom, se ela não entrar, amanhã eu me demito. Não sou mais sócio. E aí deixaram ela entrar. Deixaram entrar. E ela assistiu lá de cima do óculos o debut. Como ele soube se impor, não é? Naquela época era muito essa questão aqui em Bagé. Eram muito racistas. Eram muito racistas, né? Era. Eu nunca tive, porque a minha família nunca foi, a gente sempre conviveu com gente de cor, assim, sabe? Claro. A mãe da Lúcia era caseira lá fora. Era nossa caseira lá na chácara, foi muito minha amiga. E eu judiava dela, essa pequena era o apelido. E eu judiava da ser pequena, eu só podia ir para o banho de arroio se essa pequena fosse junto. E eu me atirava num buraco e fingia que estava me afogando. E ela se atirava de roupa e tudo. Coitada. Tu era muito sapeca, né, Terezinha? Para tudo, né, Terezinha? E aí, eu subia no moinho, que era o catavento, aquele que puxava água para casa. Subia lá em cima e gritava, assim, pequena, eu vou me matar, vou botar a cabeça aqui na roda. E ela chorava. Eu vou contar para o senhor Hugo quando ele chegar. Ela chamava tudo senhor Hugo, senhor Odite. E aí eu judiava muito dela. Mas ela era uma pessoa maravilhosa. E o filho mais velho dela depois ficou encarregado lá, que era o irmão da Lúcia, que a Lúcia era pretinha. E o Catarino ficou de capataz, ficou sempre a família. E o Paulo foi criado pelo seu Herculano. O Paulo se criou junto com a Sônia Leite, se criou lá na Granja. Lá na Granja Maria Clara. Maria Clara. E aí, Clara Maria, isso. E aí, ele foi criado lá, era muito estimado por todos, porque era gente muito boa, sabe? Eles eram muito direitos, muito bons. Sempre muito dedicado ao tudo que faziam. E com o Mário tu tivesse toda a liberdade, frequentavas os bailes, porque o Mário era muito festeiro. Mas essa fotografia do carnaval que eu tenho, depois eu vou te dar,
Tá o Mário com a Suzana ainda e eu no mesmo bloco com o Zeca, né? No mesmo bloco com você. No mesmo bloco. Depois, eu tive o primeiro filho com ele, né? O Carlos Roberto nasceu com ele. Nasceu com ele, pois tu me falasse. E não, e a Silvia Regina também. A minha filha também nasceu com ele, com o Mário. Já agora no fim, né? Eu acho que aqui em Bagé, na época, então, ele atendia todo mundo, Todo né? mundo. E mexia com todo mundo e cantava. E ele era um médico muito estudioso e muito conceituado, né? Mas também com uma vida social muito ativa, né? Ele foi presidente da Associação Rural, né? Do tênis clube, Do tênis clube também, né? E aí tu participava sempre. Lá do tênis ele já estava meio separado da mulher, porque ele me disse, se eu não ficar contigo, eu não fico com ninguém. Eu vou me separar dela de qualquer jeito. E aí ele foi apaixonado por ti, né? Aí foi uma coisa meio escabrosa, porque ele quase teve que fechar o consultório, porque ninguém mais ia lá, porque ficaram de mal. Pois é. Para mim não me cumprimentavam, não... Comesse o pão que o diabo amassou. Foi. Quem saía comigo era a dona Maria Helena do Salomone, sabe? Sei. A dona Maria Helena, que era minha amiga e saía comigo a passear. E quando eu estava grávida já da Neca, né? Da Neca. E aí a cidade inteira cortou, inclusive os parentes. Teve uns parentes que pararam de me visitar, de me convidar para ir. Os teus parentes? Então tu ficasse naquela época, você ficasse mal com os teus parentes, ficasse mal com os parentes do Zeca, com o teu ex-marido? O seu Carlinhos e o doutor Carlos Brasil, que eram muito amigos, né? Queriam dar uma sova no Mário, queriam... era uma... Foi uma briga, aliás. E ainda ficasse mal com a família do Mário também. Mas aí quando a Neca nasceu, eu tinha uma empregada muito antiga, conhecida também. Eu disse, eu vou levar ela lá para conhecer as tias, que era a Marília e a Dona Maricota, ali onde é a casa do Gideãozinho, agora ali era a casa velha do seu Gideão. Eu frequentei muito ali aquela casa. Então a minha empregada levou para conhecer, e aí elas ficaram encantadas, e criança sabe como é, né? Aí eu comecei a me aproximar. E um dia eu estava ali, não sei se você lembra da Zica Rato. Sim, morava ali na 7, lá perto da catedral. A Zica era muito minha amiga. Nessa ocasião toda, assim, a Zica era uma pessoa também que não dava muita bola para as coisas, né? E me convidava para ir na casa dela e eu ia. E um dia eu estava lá na Zica e chegou o seu Gideão. E ela disse, olha, o vô Gideão está aí. Eu digo, ué? Vocês? Eu não vou sair disparando do vô Gideão. Aí ele entrou na sala e ficamos conversando, porque ele não me conhecia, né? E aí, mas já tinha havido essa fofocama toda, né? Sim. E aí eu conversei muito com ele, puxei assunto, ele conversava, era uma pessoa muito alegre, né? E a Zica me contou que quando eu saí, eu aí pedi licença e saí. E ele dizia, quem é essa moça tão simpática? E a Zita ficou, não sabia o que ia dizer. Disse assim, a esposa do Dr. Mário Mansur. Mansur? Disse a esposa do Dr. Mário Mansur, porque foi o que saiu na hora, assim, para não dizer, a esposa do teu filho. E aí ele disse, muito simpática. Aí uma vez eu disse para o Mário, eu quero ir lá fora, falar com o seu Gideão, conhecer o seu Gideão, e fui. E sempre fui muito bem recebida, né? Ali na Estância do Portão, ali? Na Estância do Portão. E aí fosse lá e ele não se deu conta que era tu que tinha... Não, depois eu contei para ele dava risada, né? E a dona Maricota ficou muito minha amiga também, porque um dia ela me disse, já tô velha, tu cuida aqui para mim as coisas da estância aqui, trata com as empregadas? Eu disse, trato. E aí fiquei tomando conta lá para ela, e ela ficou sempre muito minha amiga. E eu botei o nome da Neca Maria Conceição porque o Mário pediu que era o nome da mãe dele, né? Sim. Ela era Maria Conceição. A Maricota era Maria da Conceição. Olha aí que bacana. Bela homenagem. Bela homenagem, né? E me diz uma coisa,
tua mãe biológica tu foi conhecer quando? Eu já tinha 50 anos. Já tinha 50 anos. Até então tu não... Nunca tinha falado com ela. Nunca tinha falado com ela. Aí eu fui... Ela morava em Uruguaiana. E eu fui a Uruguaiana com as outras irmãs, que eram as filhas do João, né? Uhum. Fomos lá conhecer, fomos de carro, e a gente tinha mais ou menos o endereço. E aí tinha uma filha, ela tinha uma outra filha que eu não conhecia. E aí batemos na porta. Batemos na porta e eu disse, a dona Nélida está? E aí foram chamar. E ela veio e ficou parada na porta, assim, porque a Denise e a Lia já tinham ido lá. Porque elas estavam no colégio lá em São Gabriel e já tinham conhecido, mas a minha ela não conhecia. E aí ela ficou espantada assim, e eu digo, nós viemos lhe visitar. E eu vim lhe conhecer. Aí ela começou a chorar, né? Eu digo, não, mas eu não quero choro, a gente veio aqui para conversar, numa boa, e aí ela foi se acalmando e conversando, ficamos muito amigas. Quando foi, isso foi no meio do ano, quando foi mais adiante, ela começou a me escrever cartas depois, e aí ela me disse, eu quero ir a Bagé, falar com a Odite e com o João. Eu digo, olha, eu não sei se eles vão lhe receber, porque foi uma coisa horrível naquela época, né? O Hugo já estava morto nessa época? Não. Não? Não. E aí ela veio. Ela veio? Ela veio. A mãe me disse, não quero falar com ela. Eu digo, fala, mãe, já passou uma coisa há tanto tempo. A Odite não queria falar com ela? Não quero falar com ela. E aí eu perguntei para ela, como é que a senhora se envolveu com o papai? Perguntou? Perguntei, e ela disse, porque o João não me dava bola, o João só queria estar no clube jogando baralho, e quando não está trabalhando, está no clube jogando baralho, não me dá bola. E ele vinha todos os dias da injeção no sogro. E ela era muito bonita, a Nélida também, né? E aí começaram a sair juntos, o João, a Nélida, a Odite, o Hugo, e ela disse, me encantava de ver o jeito do Molha, ela chamava o Molha. O jeito do Molha tratar o Odite, ele era assim, tão galanteador, uma coisa que eu nunca tive, e começou sentindo uma atração os dois. E aí quando ele ia dar injeção no sogro, todos os dias, ele abria a porta do quarto, que estava uma fresta assim, e jogava bombom em cima da cama dela, e jogava botão de rosa. E ele também não era fácil com ele. Não era. E aí ela acabou engravidando dele. E aí correram com ela de casa. Correram com ela. Uma sociedade machista, não, né? E aquelas Macedo de lá, tudo. Não casavam com ninguém para não separar o dinheiro, eu acho. Fortunas. Sempre eram casados com um primo irmão, com um sobrinho, com não sei o quê. E aí foi uma coisa horrível lá, isso lá em Quaraí. Aí mandaram ela embora, ela foi morar com a mãe e deixou os 3 filhos com o João. E o filho mais velho, que era o Paulino, ela, quando veio a Bagé, fazia 50 anos que ela não via o filho, eu não conhecia. Barbaridade. E aí, no caso, ela deu à luz, tu nascesse em São Gabriel, então. E aí, em seguida, o Hugo deu... Aí ele convenceu a mãe de adotar. Da dona Odite de adotar. E aí ficou como se fosse adotivo, né? Ficou como se fosse adotivo. Mas é uma história belíssima, né? Tem até um resumo, eu fiz um conto uma vez junto com a CC que escreveu para mim. Tenho lá em casa, vou te trazer depois para ver. Tinha que mandar para uma revista uma história verdadeira que tivesse acontecido realmente. Então tinha um resumo. E aí a CC fez o resumo e eu mandei, era para São Paulo. Mas acho que acharam meio escabroso a história e não publicaram. Mas traz que nós vamos dar jeito de publicar. Nós aqui do arquivo vamos dar jeito de publicar. Pode apostar que sim. Vais ver que vai. E aí eu podia ter trazido hoje, não me lembrei.
Mas no fim acabou tudo bem. E o papai acabou depois indo na casa do João, ia nos aniversários, que o João era uma pessoa muito boa. Ele ia lá, Ia lá, acabaram se dando. Não brigaram dele? Não brigaram mais. Não morreram brigados? Não. E a mãe conversou muito com a Nélida, e aí ela disse, eu quero ir conversar lá fora, que aqui na cidade eu não quero. Porque ela não queria ver, nesse tempo a gente morava ali no consórcio, e ela não queria ver que ninguém visse a Nélida aqui, então tivemos que ir lá para a chácara, e aí elas conversaram o dia inteiro. Que bom. É. Também se acertaram? Também se acertaram. E aí quando o papai... Foi quando o papai morreu que eu fui lá, mas antes disso ele já frequentava a casa do João aqui, porque a Lia e a Denise eram muito chegadas eu conheci como primas, né? Sim. Para todos os efeitos eram as primas. Eram as primas. E a gente ia nos aniversários, ia na... Claro. Esses enredos de família, né? Bota enredo nisso. Bota enredo nisso. Mas esse foi um enredo com os finais... Final feliz. Final feliz. É. E tu chegasse a estudar aqui no colégio? Mas aí não me deixavam ir para o colégio, porque tinha que aparecer a documentação. E eles não queriam, então eu estudei toda a vida com professor particular, a dona Noca Souza. Dona Noca. Dona Noca Souza, que ali, a casa, eu li ao lado do JW, não tem um casarão antigo ali na Marcílio Dias? Na Marcílio Dias. Ali que ela morava e tinha uma aula, vários alunos, ela muito boa professora. Sim, naquele tempo era muito comum. Preparavam para admissão, que era né? difícil, né? E não deixavam tu ir para o colégio exatamente por causa disso. Porque eu não sabia. Então tinha que aparecer esses papéis. Claro. Entende? E nunca me deixaram. E aí ele teve que me contar, quando eu fiquei noiva, porque ia aparecer na igreja, ia aparecer nos papéis da igreja, aí ele teve que me contar. Mas não quiseram que eu casasse aqui. Eu fui casar em Porto Alegre. Tu fosse casar em Porto Alegre por causa disso? Uma bobagem, né? Que bobagem, né? Bobagem. Que eu nem dava bola, né? Claro. Porque eu tive sempre uma infância muito feliz, assim, rodeada de todo carinho e coisa. Nunca me interessei muito em perguntar. Porque quando eu fiquei noiva, o papai me chamou e me disse, eu quero conversar contigo. E uma empregada antiga já tinha me dito, que pena, não é? São 3 irmãs que têm filho e 3 que não têm. E eu disse para ela, quem que não teve filhos? O Odite, a Dorinha e a Santinha. A Santinha já tinha morrido. E eu fiquei quieta. Aí perguntei para o Rude, meu irmão, que história é essa de que a Odite não tem filhos? Aí ele me contou, né? Meio por alto, assim. E me disse, correram com a Nena de casa, só com a roupa do corpo. A Nena era a Nélida. E o meu pai, que era amigo dela, e o sogro. Porque o resto dos familiares todos escorraçaram ela. E aí eu fiquei quieta, né? Aí papai me chamou e me disse, eu quero te dizer que tu não é nossa filha. Nós te adotamos, assim, assado, e fez uma história meio superficial, assim, né? E como eu já estava mais ou menos sabendo, eu disse para ele, tá. Só isso tu tem para me dizer? Só. Então tá. Deixei ele falando sozinho e saí, porque eu vi que era mentira, né? Mas também não quis discutir. E o que isso mudou na tua vida, ficar sabendo? Olha, sabe que realmente me prejudicar, que eu tivesse alguma depressão, alguma coisa, a gente ficou meio triste e preocupada e uma série de coisas. Mas eu, graças a Deus, tenho um temperamento que não sou desses tipo sofredor, assim, que fica... Não entrasse em depressão? Não entrei. E, graças a Deus, superei e continuei. E o Zeca sempre perguntava para ti, tu não tem curiosidade de conhecer a tua mãe? Eu digo, eu não. Ela não sei por que nunca me procurou, não me escreve, não sabe nada. E aí ele disse, não, meu pai que não deixa ela te escrever nem procurar. Foi o meu pai que não deixou. E então disse para ela, tu não vai lá. O Zeca disse que foi o pai dele que não deixou. O meu pai. O Hugo, tá. Foi teu pai, ele me disse que eu sei que o teu pai não deixava
Ela via Bagé. Uma vez ela veio a Bagé pedir dinheiro para casar essa filha de Uruguaiana, que agora é muito minha amiga. Eu estive lá agora o mês passado com ela. Ah, tivesse lá, mas... E se dá muito bem comigo. Ela foi uma pessoa mais atribulada do que eu. Porque quando correram a nena de casa, ela tinha, eu acho que 4 ou 5 anos, não sei, não me lembro bem. Mas aí ela foi criada pela avó, que era uma pessoa muito rígida e uma pessoa que tudo era feio, tudo era mal, jogava na cara dela. Ah, tu tá passando isso por causa dos erros da tua mãe. Jogava assim, sabe? Então tu tens uma irmã viva lá em Uruguaiana. Sim. E te dás com ela até hoje? Muito bem, tem uma sobrinha que eu quero muito bem também. E ela já ficou viúva. E o marido dela, que era o Nelson Mendes, eu veraneei muito tempo com eles lá em Capão. Eles tinham um apartamento em Capão. E o Nelson gostava muito de mim. Não, tu vem pra cá. Não vai pro cassino nada, vem pra cá. Então eu ia para lá, fiquei veraneando uns 5 ou 6 anos com ele em Capão. Capão da Canoa. E aí ele faleceu. Era muito meu amigo, Nelson Mendes. Muito conhecido lá de São Gabriel. E a minha sobrinha, quero muito bem eles todos. Que eu tenho facilidade de relacionamento. Né? E sempre fosse conquistando, né, as pessoas. E acabar com coisa de sofrimento, essas coisas assim, não. Sempre chegasse a superar muito bem essas inconstâncias da vida. O mais difícil que me aconteceu foi a doença do meu filho e a perda da minha filha, né? Que foi uma coisa assim, repentina. Eu nem estava aqui quando ela morreu, eu estava na praia. A Regina foi muito minha amiga. E a Regina era muito alegre, gostava muito de festa, de reuniões. Sim, eu cansei de ir às festas junto com ela aqui. Mas a Regina ficou muito gorda, morreu do coração, né? Morreu do coração, me lembro que ela estava bem gorda mesmo, ela tinha ficado... Tinha um rosto lindíssimo, Era muito bonita. Era muito bonita, né? Exatamente. Mas é isso, tens alguma outra lembrança para nos contar? Não, na minha infância aqui assim em Bagé, que eu lembro uma passagem assim engraçada, e ali onde era o mercado, sim, tinha o João Turco na loja bem do meio, bem onde é o obelisco ali a entrada era a loja do João José de Oliveira. João José de Oliveira. Que João Turco, que fez aquela igreja. Igreja lá. E o meu pai me levava lá naquela igrejinha. Nos dias de São João tinha fogueira. Isso. E fogos de artifício. E meu pai me levava porque ele era amigo do seu João. O seu João convidava. Então eu ia com umas amigas lá. E o João Turco tinha muita especialidade que vinha... Não sei se ele era da árabe, não sei libanês, se aquela era zona. Da Síria, se era na cidade dele, não sei. E o mercado fazia a volta na quadra, né? E do lado de lá da loja era a mãe dele, tinha uma loja de tecidos. Era uma senhora velha, me lembro dela. E agora eu esqueci do nome. Mas o João Turco tinha tâmaras, tinha as coisas que ninguém tinha, que ele trazia de fora, tinha sempre umas especialidades lá. E foi a primeira casa que apareceu chiclete. Chiclete americano, vinha umas caixinhas, e uns tabletezinhos fininhos assim. Tutti-frutti era aquilo. E era proibido comer chiclete. Ah, era proibido? Era proibido, não podia comer chiclete. Ai, papai, me compra chiclete. Não, isso faz mal, cola as tripas, não pode comer porque se engole, cola as tripas, não pode comer. Ai, eu tinha uma vontade de comer chiclete. Aí eu ia comprar cigarro para ele, eu e a Lúcia, a negrinha. Ia comprar cigarro lá no João Turco. E aí a caixinha estava assim na prateleira. E um dia eu peguei um chiclete escondido. Peguei um chiclete e saí bem durinha. Dei um para a Lúcia e um para mim. Aí ficamos fregando o chiclete, né? Até que um dia eu disse, velho, hoje é tu que pega. Hoje é tu, não sou eu. E a Lúcia pegava. Pegava o chiclete. Um belo dia ele chamou, psst, vem cá, bota esse chiclete aí, senão eu vou chamar o seu Hugo. Pegou vocês com a mão na massa.
Bota o chiclete aí, senão eu vou chamar o seu Hugo, ele era amigo. Eu digo, não conte, por favor, não conte. Mas ele não deixa a gente comer. Aí ele nos deu um chiclete para cada um. Mas não tire mais. Eu digo, tá bem. Tá boa essa. Me diz uma coisa aí, falando no mercado. Todo mundo pergunta, foi uma perda muito grande para Bagé terem demolido. Era muito lindo o mercado. Naqueles torreões, tinha um torreão de cada lado. Isso. Do lado de lá tinha a agência lotérica dos Beltrán, que é o avô da Panta, né? Do Gideão. Sim. E no de cá eu não me lembro o que era. Mas a gente subia e descia aquilo. E depois reformaram a parte do fundo. Reformaram a parte do fundo, ficou mais moderna, porque tinha um mitório no meio do mercado. E era uma coisa tão horrível, a gente tinha que passar de nariz fechado, porque eu acho que não limpavam nunca, não tinha quem cuidasse daquilo, né? Era uma coisa pública. Então era um pavor, todo mundo dizia, não se pode passar no mercado, não se pode fazer isso. É uma coisa horrível a sujeira. E o cheiro. Porque a parte de trás, no começo, ela era aberta. Depois botavam uns tapumes, e depois fizeram... uns de latão. Né? E ali era uma sujeira, um cheiro que ia até a Rua 7, né? Era um cheiro insuportável. Então, houve uma determinada época que aquilo era antigo, era velho. Ninguém preservava as coisas como hoje, né? Pois é. Só queriam modernidades. Só queriam modernizar a cidade. Aí foi o consórcio para ali. Aí demoliram, o prefeito vendeu. Né? E não tinha ali no mercado, vinha uma vez por semana peixe de Rio Grande e verdura. Que aqui em Bagé não tinha verdura nenhuma, assim, então vinha tudo de Rio Grande. Vinha tudo de fora. Vinha de fora, a gente ia lá e comprava. Todas as folhas verdes, essas coisas, não tinha aqui para vender, não tinha feira. Não tinha nada, né? Sim, tinha o mercado que supria isso aí. E aí o mercado vinha tudo de Rio Grande de trem. Sim, e peixe uma vez por semana. A gente ia lá comprar, mas era um sacrifício ir lá comprar, tinha que estar só de nariz fechado. E esse cheiro ruim era em toda a volta do mercado. Porque o mitório era bem no meio. No meio. Mas aberto, né? Era aberto. Era aberto e eu acho que tinha muita gente que dormia lá e urinava em qualquer lugar, né? Eu sei que era uma coisa insuportável. Porque ele ia até a Marechal Floriano ali, né? O mercado. Sim, não, a Marechal Floriano não, ele acabava ali onde é a calçada do consórcio. Ah, sim, ali onde que tinha o postinho aquele. Ali tinha um posto de gasolina que era em frente ao Hotel Brasil, onde é o Banco do Brasil. Hoje era o hotel. Eu tenho até uma foto na subida na ponte, que aparece o posto, assim, do lado. O posto ali, eu conhecia aquele posto. E o mercado era ali, a porta do fundo, depois que reformaram e fizeram açougues, fizeram coisa. Era ali, sabe aquela rua? Sim, na ali. Frente do consórcio, que não passa carro. A ruazinha estreitinha, aquela. Antes passava carro ali, mas ali era o fundo do mercado. Sim, eu estacionava ali. Teve uma época que a Maria Luísa e o Clóvis moraram ali na General Neto. E eu morei com eles ali, eu estacionava ali nessa ruazinha estreita ali. Depois fizeram a pracinha, né? A Praça das Bandeiras, né? Tinha um obelisco ali no meio com a bandeira, né? Agora não tem mais. Não, agora não. Tinha um obelisco ali. Agora não tem. Então tá, mais alguma notícia, alguma lembrança tua que seria boa registrar, Terezinha, que tu lembra? Eu sei que eu acompanhei muito a parte da Segunda Guerra. Eu tinha uma bicicleta que eu andava por toda a cidade. Eu fugia porque não podia ir muito, o doutor não vai longe. Tá. E eu fazia a volta no vilarejo todo, andava por tudo. Andava por tudo. Porque antes não era separado como agora, era tudo uma cidade só. E ali onde eu morava, que era Marechal Floriano, a casa do meu avô era aqui na 13 de fevereiro e tinha uma lomba, era de terra, não tinha calçamento. Ali do mercado até a 13 de fevereiro era uma lomba assim, que agora rebaixaram as casas. Tu pode ver ali ao lado do Banco do Brasil, tem umas casas que morava o João Van den Ende, não te lembra, do belga? Não. Que ele fazia móveis. E a Jurema era minha amiga.
E aí rebaixaram a rua, e as casas ali, tu passa ali, olha, tem uma platibanda enorme. Verdade. É, aquilo tudo Foi rebaixado, é? Foi rebaixado, porque aí eu subia aquilo ali de bicicleta e descia correndo. Me lembrei por causa da bicicleta agora. Aí quando acabou a guerra, que foi em 4 de julho, né? Ah, não me 4 ou recordo. 5 de julho de 45, era um foguetório na cidade, que foram os expedicionários daqui, foi um monte, alguns morreram, mas outros voltaram, né? E eu sei que eu peguei a bicicleta e botei as bandeirinhas, até as bandeirinhas do Brasil, da Itália, e não me lembro qual era, os aliados, e saí pelo vilarejo com foguete, atirava foguete, atirava... Comemorando. Cheguei em casa, ficaram furiosos. Onde é que tu andava? Eu digo, estava comemorando a vitória, porque me atrasei, cheguei tarde, mas andava sozinha por tudo. A bicicleta era uma maravilha. E depois de maior, o programa todo era o cinema, era matinê da 1h30, era um grande acontecimento. Eram os filmes de mocinho, de cowboy, aquelas coisas. E lá, uma vez, na avenida, na entrada tinha uma propaganda da Colinos, as pastas de dente. Sim. Desse tamanho, assim, pequenininha, que davam de brinde. Quando tu entrava no cinema, davam de brinde. Aí eu com as minhas amigas, passava uma bisnagada na cadeira, assim, e a gente se divertia, que as pessoas saíram com uma mancha branca nas costas. Eu disse, olha lá, olha lá. Eles não viam no escuro. E Mas tu era sapeca mesmo, hein? e a gente botava uma plasta de pasta, gastava toda a pasta das cadeiras. Nas cadeiras. Quando saía do cinema, olha lá quantos tem marcado. Saía com uma... Ninguém via, né? Porque era no escuro. Ah, isso tu não tem jeito. A gente fazia muito estripulia, né? E a gurizada ficava, os namorados, os guri que queriam namorar, ficavam na saída do cinema. Antes de acabar bem o filme, eles já estavam lá postados. Já estavam esperando você sair. Esperando atrás. E o papai mais atrás, né? E tu era muito namoradeira, não? Não deu tempo, Não né? deu tempo, né? Não deu tempo de namorar, mas a gente olhava só para os guris, né? Claro. Olhava para os guris, não passava disso. É. Tá certo. Mas então tá, Terezinha, que bom ter passado essa hora agradável contigo aqui. Eu vou ver se trago depois, vou separar umas fotos para ti. Isto. E essa aqui eu dei pro Beto, essa do papai. Guarda aí no teu envelope aí. Porque essas aí tu pode ficar com elas. Guarda no teu envelope. Tu já tinha nos dado umas aqui. Eu tinha o Mário tinha umas fotos lá fora, desses quadros redondos antigos, não tem umas molduras, molduras grossas, que eram os pais da dona Maricota, mas eu não me lembro nem do nome. Não era o seu Freitas, eu acho que era outro, eram os avós da dona Maricota. E o Mário, quando vendeu a estância, tirou os quadros e deu para o museu aí. Ah, deve estar no museu. Eu não sei os nomes. Deve ser Freitas. Provavelmente. É. Provavelmente. E às vezes até ficou braba. Tu não tinha que ter dado. Ficou braba com o Mário. Tu não tinha que ter dado, era o meu avô, mas... Diz o Mário, então vai lá buscar. Vai lá no museu, mas ela nunca foi. Deve estar lá. Ah, com certeza está lá. Tá bem, ótimo então, Terezinha. Tu queres que te leve em casa? Não, eu tô com o carro ali. Tu tá com o carro aí, não tem problema nenhum, não precisa nada? Tem, não. A cabeça está funcionando melhor que as pernas. Porque as pernas não caminham até a esquina, porque a minha coluna está brabíssima. Mas enquanto a cabeça funciona, eu tô mas tu tá ótima, com 91 anos tá ótima, formidável. Nascesse em que ano? 32. 32. Agora o ano que vem faço 92 já. Quer dizer, em 24, né? 32, né? Que coisa. Não, eu pego as fotografias antigas e digo, ai, que horror, esse já morreu. Vai ficando pouquinhos, né? Vai ficando pouco, né? E eu comento com a Lúcia até hoje, digo, Lúcia, tu te lembra quando o papai fez 50 anos? Porque 50 anos era velho antes, né? Era tudo velho. E aí eu digo, Lúcia, será que nós vamos fazer 50 anos, hein? Diz a Lúcia, pois é, a gente não sabe, né?
E ela está viva até agora, está com 95, 94. Ela diz que é 2 anos mais velha do que eu, mas não é, ela é 3 ou 4, porque eu tenho um retrato que eu sou desse tamanho, e ela já está assim, ó. Ah, é bem maior. Ela é 3 ou 4 anos mais velha do que eu, e ela diz que não, que é só 2. E como registravam tudo errado antigamente, né? O papai que registrava, Sim. Teve uns que nasceram lá fora, os irmãos dela que nasceram, ele vinha aqui e registrava, às vezes não sabia bem o ano, Botava né? qualquer um. E a Lúcia disse, não, eu tenho o ano que está na certidão. Eu tenho o que está na certidão. Eu não tenho 90, para mim ela tem 94. E está bem de saúde? Tá bem, ela está caminhando muito mal também, mas a cabeça tá boa, ainda faz doce. Ela faz doce de laranja muito bem feito, que não é fácil de fazer, né? E ela vende para a Isolda Chiaro gosta muito dos doces. E diz para ela, quando é que tu vai fazer doce? Mas agora ela já está meio cansada. É. A Isolda regula com vocês? É, a Isolda regula. A Isolda não debutou comigo, quem debutou foi a Marta. A Isolda é a viúva do Chiaro, do Coronel Chiaro, né? E a Isolda, a Glede debutou comigo, a Glede Antunes. Sim. Ela me deu uma foto daquela dos debutantes, foi ela que me deu. A outra era minha. Bom dia, hoje nós estamos aqui na casa da Terezinha Mogra. Tá? É uma pérola que nós encontramos quando fui fazer a mostra fotográfica das debutantes, que o Arquivo Público realizou em setembro. E nós encontramos essa pérola e hoje ela abre a casa pra gente, para contar um pouco mais, nos dá a história dela como um todo. E ela foi convidada por nós para os diálogos históricos de Bagé, que o Arquivo Público coloca no YouTube para conversar. E hoje ela está nos doando e nos liberando para a divulgação. E nós vamos fazer uma história linda, porque tu é uma pérola, porque tu viveu tudo isso e hoje está nos presenteando. Se tu quiseres falar alguma coisa para os nossos convidados, os nossos telespectadores. Não, eu fui chamada ali pelo Claudinho para fazer o comentário das debutantes. Que ano foi mesmo? 1946. 46. E aí ele já perguntando um pouco da minha história, eu fui relatando e mostrei para ele este conto, que foi a C.C. Moglia que me ajudou, que escreveu propriamente o texto, com todos os meus relatos que eu ia passando para ela. E hoje eu sou uma pessoa realizada com a minha família e vivo muito em paz comigo mesmo. E aí apresento, não me importa o que saibam da minha história. Então, nós te agradecemos mais uma vez e estamos muito felizes por tu estar nos dando essa oportunidade. Tá bom? Muito obrigada. Tá bom.